Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. A nossa capinha está pronta aqui e vai ser abordado pelo Astolfo um relato para vocês. Rejeição, arrependimento e sofrimento. O karma não falha. Esses são os títulos da nossa capinha de hoje. Vamos escutar aí esse relato e eu volto para comentar algumas coisas. Assiste aí. Fala pessoal, Astolfo aqui de novo para mais um relato. Essa história não é minha, mas fiz amizade com um comerciante de 57 anos. Ele casado com uma mulher 25 anos mais nova de 32 anos. Aí ele me contou a história dele. Ele me disse que o grande amor da vida dele era uma mulher 22 anos mais nova que ele. Eles flertavam, mas ficava só na paquera. Ela do nada se afastou dele, e ele seguiu a vida dele. Encontrou uma mulher que o ama. Casou-se e teve 3 filhos com ela, agora com 10 anos de casamento. Estou contando para vocês essa história triste, porque por coincidência, a mulher da história, a que rejeitou ele, é amiga da minha esposa. Quando contei para ela o que ele me contou, ela me contou o lado da amiga. Ela amava esse coroa e ainda ama, assim como ele ainda ama. Acontece que cooptaram para ela que ele era mulherengo, fumava e bebia, e já tinha filhos. Ela se afastou dele por essas coisas. Começou um relacionamento com um rapaz da idade próxima dela, que não parecia em nada com ele, mas ela descobriu que esse sim era adúltero, com várias amantes. Era viciado em substâncias ilícitas, o famoso pó branco. Aí ela separou desse rapaz, e depois descobriu que o coroa havia se casado. Ela entrou com a tal tristeza profunda. Passou a viver à base de remédios. Se arrependia de ter se afastado do amor dela. Ele por sua vez sabia que ela o amava. Mesmo ele amando ela, ele não abandonaria a esposa que o ama. E olha que a esposa dele é mais jovem e mais linda que essa mulher dessa história. Ela se afastou dele por causa da diferença de idade, e ele casou com uma mulher mais nova que ela. Ele nunca foi mulherengo, mas mentiram pra ela. Hoje ela adoeceu, engordou, vive tomando remédio. E a vida segue assim. Bem triste quando acontecem coisas assim. Bom pessoal, esse foi nosso relato de hoje. Até o próximo pessoal. Essa história é muito triste. E o que eu pude observar, segundo esse relato, é que faltou comunicação, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem desse relato. E a sensação que me deu é que esse homem vai amá-la para o resto da vida dele, assim como ela também vai amá-lo para o resto da vida dela. Essa foi a sensação que deu. E outra sensação também que eu tive vendo esse relato é que muitas pessoas nunca conseguem ser felizes e fazem fofocas para outras pessoas para impedir que essas pessoas também sejam felizes. Pode reparar, parece que dá um prazer nessas pessoas de inventarem mentiras sobre outras, porque sabe que não vai ser feliz. Aí pensa, se eu não vou ser feliz, ela também não vai ser. Eu vou confessar para vocês que esse tipo de atitude que algumas pessoas têm, de fazer fofoca, de inventar mentiras, isso me tira do eixo. Isso me causa raiva. Vou ser bem sincero para vocês. Porque tem gente maldosa mesmo. Eu acredito que os anjos caídos, eles atentam outras pessoas a atrapalharem a vida de outras pessoas. É como se fosse um jogo de intrigas, que nem essas novelas que tem aqui no Brasil e também aquelas novelas mexicanas, não é? Que tem os vilões que ficam armando situações para prejudicar o mocinho e a mocinha da história. Eu tenho uma história que eu estou escrevendo o roteiro. Eu só não falei para vocês ainda, ou não coloquei aí para o Astolfo narrar, porque é uma história recente que eu pretendo contar para vocês. E é bem parecida com esse relato do caso aqui. Só que nesse relato aqui, a mulher, por arrependimento da escolha errada que ela fez,
ela agora está sofrendo, ela adoeceu. Nesse relato recente que eu estou acompanhando a história, o homem é que adoeceu. Inclusive, ele adoeceu porque foi rejeitado, e eu acredito que a mulher dessa história que eu estou organizando, que eu estou escrevendo o roteiro, essa mulher não tem sentimentos por ele. Na verdade, eu até acho que ela odeia ele. Eu acredito que ela quer realmente ver ele sofrendo. Ela não gosta dele. Só ele que ama. Desse relato que eu estou escrevendo. Só que por ser uma história muito recente, eu ainda estou acompanhando o desenrolar da história e vocês vão entender quando eu for colocar essa história aqui e eu vou explicar para vocês, relembrando desse vídeo aqui que eu anunciei esse roteiro que eu estou escrevendo. Eu estou aguardando aí o desenrolar, as coisas boas começaram a acontecer para o cara que ficou doente, tão doente que ele até desistiu de tudo. Para vocês terem uma ideia, até o tratamento dele, ele parou, ele desistiu mesmo, ele se entregou. Mas aí começaram a acontecer coisas boas e eu estou acumulando conhecimento com relação a esse caso para narrar para vocês aqui. Aí eu vou contar o desenrolar do namoro, ele conhecendo uma mulher super interessante, uma mulher digna. Aí desse namoro, vou falar sobre o noivado, o casamento, e pelos cálculos, isso não vai ser muito tempo, não. Aí, depois que nascer o bebê, a criança, que eles, porventura, vierem a fabricar, não é? Aí eu conto essa história que para mim vai parecer um final feliz. Eu não sei se eu contarei a parte da mulher maléfica. Eu não torço muito para pessoas maléficas, não, tá, gente? Na verdade, eu não torço nada. Mas eu, se de repente esse carinha de família rica que ela escolheu, rejeitando o cara principal do relato, se ela descobrir que ele tem várias amantes, que ele faz uso de substâncias ilícitas, é também mais um viciado, né? Quando ela descobrir e eu ficar sabendo das revelações, quando ela descobrir que é traída direto, que ele tem várias amantes, que sempre fez isso nos relacionamentos dele, que ele faz uso dessas substâncias, financiando o crime organizado, né? Quando ela descobrir, e se descobrir, aí eu comento também no relato, quando tiver completo, para eu contar para vocês. Mas a parte importante mesmo do relato é ele com desenvolvimento com essa mulher abençoada que Deus, por pena dele, pelo sofrimento dele, colocou no caminho dele. Aí, quando essas coisas se ajeitarem, quando tiver mais tempo, né, de relacionamento, quando tiver tudo bonitinho, parecendo mesmo um final feliz, aí eu contarei aqui para vocês. Mas tem muito a ver com essa história aí, desse relato de hoje. Essa mulher, ela condenou a felicidade dela. Se acabou. E esse cara, ele teve sorte, porque apareceu uma mulher digna, como o rapaz disse, mais bonita que a mulher que era o grande amor dele, e ele está sendo feliz, mesmo que ele não esteja com o grande amor da vida dele. Ele teve sorte. E nesse caso, eu fiquei feliz por ele. E eu fiquei muito triste pela moça, me deu pena dela, mas ela que escolheu. E quando a gente faz escolhas erradas, a gente tem que ser corajoso para enfrentar as consequências das escolhas erradas que a gente fez. Tem que ser assim, não tem o que fazer. Ela fez as escolhas dela, ela acreditou em mentiras, como de fato é o que mais acontece. As pessoas acreditam na mentira. Quando você fala a verdade, geralmente as pessoas não acreditam. Agora, se for mentira, parece que tem uma força, o mal tem uma força tão grande de propagar mentiras. E você sabe, quando uma mentira é muito repetida, ela passa a ser considerada verdade, porque as pessoas acabam acreditando. Aí podem destruir as suas vidas
ou as vidas de pessoas inocentes. Infelizmente, é a vida real. É assim que acontece. Se dependesse de mim, as coisas seriam só finais felizes, mas não depende de mim. Tá bem complicado hoje em dia você pensar em relacionamento onde tem tantos vilões querendo atrapalhar os relacionamentos. E ainda você observa a quantidade de pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas. Aí eu pergunto para você, tem uma piada que dizem o que é um gases, eu ia falar outra palavra, não é que é o apelido, para quem está defecado. Tem uma frase assim engraçada, eu não usei as palavras corretas como o pessoal diz não é? Mas o que é um cara que tem vício em cigarro e também toma bebida alcoólica comparado a um homem que é adúltero e também que faz uso de substâncias ilícitas, financiando o crime organizado? O que é pior? Porque, pelo que eu saiba, fumar é pecado. Isso sim é pecado porque você está sacrificando a sua vida todos os dias. Eu entendo que isso é verdade, mas beber não é pecado. Nunca foi pecado. Tanto que nas festas, entre todos os religiosos, antigamente, ali na época de Jesus Cristo, eles bebiam vinho. Não é pecado beber. O pecado é se embriagar. É diferente. É pecado quando uma pessoa que é viciada, que não se controla, bebe. Aí é pecado, porque ela não tem controle. Agora, você tomar uma taça de vinho num jantar com a sua esposa, isso não é pecado. Você tomar com controle, sem exagerar, não é pecado. Então, eu acho que ela foi muito inocente, essa moça do relato, em confiar nas mentiras que pessoas ruins, pessoas maléficas contaram. E acaba que a pessoa que escuta as mentiras, ela acaba indo para o caminho maléfico. Ela acaba se tornando uma pessoa maléfica. Aí vem as consequências maléficas, o castigo, o karma, porque ela teve atitudes na inocência dela de acreditar nas mentiras, ela acabou indo para o lado maléfico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não é? Porque, como eu já disse em outros vídeos, quem se mistura com porco, farelo come. Estão entendendo? O ambiente que você está, se te afastou de Deus, se te afastou da igreja, se te afastou do grande amor da sua vida, é um ambiente maléfico. E você observa que existem pessoas que traem, que existem pessoas que fazem uso de substância, tudo reunido. Por quê? Porque quem se mistura com porco, farelo come. E essas pessoas, elas se atraem. É assim que acontece. Só inocente que não percebe isso. Às vezes um inocente está nesses ambientes e não percebe nada disso. Só quando alguém fala, ah lá, fulano foi fazer isso, ó, ciclano foi fazer aquilo. Aí que o inocente, o abobalhado, vai perceber, nossa, que isso? E eu estou aqui? Estou fazendo o que aqui? Esse não é um ambiente que eu tenho que estar. Mas aí, quando descobre, aí vem o arrependimento, mas aí já perdeu. Aí a oportunidade já passou. Aí já foi. Aí já era. Gente, acontece muito isso. Eu tenho levado o meu filho ao médico, dentista, psicólogo, essas coisas porque são ordens da justiça, não é que você tem que tratar bem, fazer essas coisas. Quem é pai aí sabe do que eu estou falando. Cara, eu escuto cada coisa de pessoas que eu nem fazia ideia que usam essas substâncias ilícitas. Esses dias tinha um cara lá, mas muito louco, cara, mas muito doido mesmo. Eu nunca vi um cara tão doido como aquele. E você via que ele não era normal. E ele não era normal o tempo todo, porque essas substâncias detonam o cérebro das pessoas. E as pessoas continuam fazendo uso desse trem. Além de financiar o crime, está destruindo totalmente a saúde. Aí a gente observa que realmente o mundo está perdido. A tendência é piorar. A tendência é mais sofrimento para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está se envolvendo com pessoas que fazem esse tipo de coisa.
Às vezes você está namorando alguém que você não tem a mínima ideia de como é o comportamento dessa pessoa. Você não sabe que essa pessoa não pode ver mulher que já parte para cima doido, trai direto. Usam essas porcarias que financiam o crime organizado. E você não faz ideia da escolha errada que você fez. Você trocou uma pessoa correta, uma pessoa com defeitos, porque todo mundo tem defeitos, mas uma pessoa honesta, e foi ficar com uma pessoa que não vale o chão que a gente pisa. Então, essas escolhas que a gente faz, é isso que vai moldar o nosso futuro. É isso que vai decidir se a gente vai ter uma vida de felicidade, ou de felicidade plena, ou de sofrimento. É isso que decide. São nossas escolhas. A falta de comunicação, a falta de percepção de você entender o que é o amor verdadeiro. Tem gente que não sabe lidar com amor, tem gente que não sabe lidar com afeto, tem gente que é ajudado a vida toda e não sabe o que significa gratidão. Tem gente que faz um monte de coisa se achando o centro do universo, não levando em consideração as outras pessoas. Aí depois sofre a vida toda e não sabe por que está sofrendo, mas foi pelas atitudes ruins, erradas, que teve durante a vida. A vida é assim, mas tem gente que não adianta você falar, que não vão entender e não vão compreender. É como se falassem outra língua, um outro idioma. Infelizmente é assim. Infelizmente, as pessoas jogam fora a oportunidade de ser feliz. Infelizmente, as pessoas tomam o rumo, o caminho dos anjos caídos. Você, às vezes, faz isso por vontade própria, ou às vezes você faz isso porque é levado por pessoas maléficas para esse caminho. Aí, quando você percebe que errou, vem o arrependimento e o sofrimento por tudo que você fez. As consequências virão em algum momento e você não vai ter o que fazer mais. É só enfrentar o sofrimento que você mesmo causou a você. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.